Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair. Ao se cadastrar na Betfair, o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí R$600 para fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta para você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechado com o Futebolaço Podcast. E agora, vamos pro corte. Felipe Coutinho tem 4 jogos desde que ele retornou ao Vasco. Ele entrou ali com 25, 30 minutos do jogo do Atlético Mineiro na Arena MRV. O Vasco já perdia de 2-0. Um Galo super reforçado, com o retorno do Scarpa, os jogadores da Copa América, o Bernard, que é uma contratação de impacto, voltou a jogar. Foi aquele Galo completinho e o Vasco cortou um dobrado ali com o Atlético Mineiro e o Coutinho entrou num jogo que, né, não era das melhores opções. Vem o jogo do Grêmio em Chapecó, ninguém sabia que ia cair aquele dilúvio, até caiu o dilúvio, choveu muito, virou um polo aquático, inclusive é uma vergonha para a CBF permitir um campeonato brasileiro de Série A televisionado para o Brasil e com transmissão internacional. A CBF, desculpa o termo, entregar esse produto de merda pro brasileiro e pro estrangeiro. Não tinha condição de ter jogo naquele dia. Não dá para analisar ninguém. O Soteldo é um fora da curva. O Soteldo tem que ser exaltado demais pela atuação que ele teve naquele polo aquático. Então vou tirar fora esse jogo do Grêmio. Vem aí sim o jogo do Atlético Goianiense. Um tapete, terceiro jogo. O Coutinho, pra mim, já tinha que ter saído no intervalo. Ele acaba ficando mais 20 minutos, talvez 15 minutos. Chegaram a jogar ele e paei um pouquinho. Ele não conseguiu jogar bem. E aí vem o jogo do Red Bull Bragantino. Ele fica no banco. A ideia ali era pôr um time misto, já te dando a ideia de que o Coutinho seria titular amanhã, terça-feira, contra o Atlético Goianiense. Por esse motivo ele estava no banco e o Payet sendo oportunizado, porque era o Payet que estava ficando no banco. Ele joga bem, ele entra nesse jogo melhor, mais leve, mais móvel, tentando mais jogadas individuais. Gostei da atuação do Felipe Coutinho, mas é claro, é nítido e transparente uma coisa: o Felipe Coutinho está fora de forma ainda. Parênteses, algo normal para alguém que estava vindo de férias e vinha de uma temporada no futebol do Catar, que é uma liga fraca, tá? A nível... E eu até conversei com um dos meus melhores amigos, que é ex-atleta também, o Caio. A gente estava conversando um pouquinho antes de vir para cá. Eu fiz um comentário que ele concordou. Aqui cabe um parênteses. Durante muito tempo, o torcedor brasileiro diminuiu a qualidade do Campeonato Brasileiro e até certo ponto, eu acho que com razão. Mas na minha opinião, a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro subiu muito o sarrafo. Muita coisa. Inclusive, eu acho que o Campeonato Brasileiro hoje está já à frente de algumas ligas europeias. Por exemplo, eu acho o Campeonato Brasileiro num nível superior ao Campeonato Holandês. Eu acho que o futebol brasileiro está muito acima do futebol português hoje. Inclusive, você vê vários jogadores que não conseguem jogar no Brasil, que vão jogar na Europa e conseguem. Eu tenho exemplo de alguns jogadores, inclusive da base do Vasco, que não conseguem ter sequência e jogar aqui e vão para Portugal. A gente viu o Cleiton Silva, um dos artilheiros do Campeonato Português, não consegue dar 3 petelecos no time do Vasco. O menino que foi para São Paulo, que eu acho muito bom jogador, me fugiu o nome dele agora, que o Vasco tentou contratar, que era do Braga, tomou um chapéu de São Paulo. Me ajuda aí no chat, galera. No São Paulo não consegue ser titular. E até acho que é um bom jogador. Então você vê que você compara a Liga Brasileira com algumas outras ligas e você vê que tem uma diferença. A gente está conseguindo repatriar jogadores importantes, ainda com boas idades na Europa. Eu acho que um jogo claro para a gente poder falar disso é a Copa América agora entre Colômbia e Brasil. A Colômbia engoliu a seleção brasileira com um meio-campo de jogadores que jogam no Brasil. Richard Rios, John Arias e Rames Rodrigues.
Esses jogadores engoliram a seleção brasileira com o meio-campo de Premier League. Então você vê que jogadores que atuam no futebol brasileiro hoje têm um bom nível. Isso explica um pouco da questão da desvalorização da moeda dos nossos companheiros aqui da América do Sul. Hoje a Libertadores enfraqueceu demais. É quase que uma Copa do Brasil com convidado, né? Porque você vê que só os times brasileiros têm vencido. Você vê hoje a disparidade das equipes brasileiras para com as outras. A gente tinha dois fantasmas enormes aqui, que era o Boca e o River. Já não são mais. Inclusive, clubes brasileiros têm tirado os jogadores dessas equipes. O Flamengo pagou um caminhão de dinheiro no Dela Cruz, por exemplo, recentemente. E a gente tinha até, 10 anos atrás, clubes que se destacavam aqui, eles eram esfacelados na próxima janela, principalmente no meio do ano. A gente vê o Flamengo, o Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro, que foram equipes que venceram nos últimos anos, que ganham título e viram o ano, não são desmontadas. Essas equipes continuam. Hoje, os clubes brasileiros conseguem manter os seus elencos. Inclusive, o Flamengo hoje tem faturamento de equipe europeia. O Flamengo hoje no Brasil consegue, ele fatura na casa de 1 bilhão, ele tem faturamento anual superior a várias equipes, por exemplo, da Europa. E aí isso você consegue explicar por que hoje alguns clubes brasileiros conseguem fazer grandes investimentos, manter os seus destaques, e aí a lógica que se usa aqui no Brasil é vender os jovens e se manter os medalhões ou aqueles jogadores de meia idade, vamos colocar assim, que não são mais tão jovens, mas ainda não são veteranos, e por algum motivo, ou já bateram na Europa e voltaram, ou não chegaram ao nível que as principais equipes europeias os desejam, e ao mesmo tempo, os clubes brasileiros conseguem equiparar o que uma equipe média da Europa pagaria de salário. Então, por aqui você explica da lógica do porquê que o sarrafo do futebol brasileiro subiu. A gente tem aqui hoje Marcelo, Thiago Silva, Payet, Felipe Coutinho, Felipe Anderson numa boa idade. Tivemos o William recentemente, Luizito Soares, temos Rames Rodrigues. O futebol brasileiro hoje tem esse tamanho. E aí eu volto para falar do Felipe Coutinho aqui, e a gente pode falar de Payet, pode falar de Rames Rodrigues, de vários jogadores. O sarrafo do futebol brasileiro subiu ao ponto de... antigamente a gente falava assim, ih, fulano, esse cara com meia perna aqui deita no Brasil. O cara vai chegar aqui mal fisicamente, veterano, e vai deitar. Não acontece mais. O Marcelo levou um período de adaptação no Fluminense para conseguir começar a jogar. O Luizito Soares não. O Campeonato Gaúcho é bem fraco, mas no Brasileiro ele manteve, mesmo com problema de joelho. O Luizito foi um fora da curva. O Payet demorou para adaptar. Agora, com 1 ano de Vasco, é que ele começa a conseguir fazer a diferença no futebol brasileiro. Lembrando que ele foi bem no estadual, que a gente já falou no início da live aqui, que não é parâmetro. Carioca não pode ser parâmetro para base de análise. Aí a gente tem o Rames Rodrigues, que não conseguiu ainda ser esse jogador. A gente tem um jogador do tamanho do Lucas Moura, faltou até citá-lo aqui, que ele joga bem no São Paulo, mas não é assim. O São Paulo virou um super time no Brasil porque tem o Lucas Moura, e o Lucas Moura desequilibra todos os jogos. Não, ele é um bom jogador hoje no futebol brasileiro. Então, por aí você consegue ver que sim, o nível do futebol brasileiro subiu. E se você não tiver bem fisicamente no Brasil, você não joga. A lógica do futebol inverteu e eu acho ruim, tá? Mas essa é a lógica hoje. Antes de você ter um jogador com muita qualidade técnica, se esse cara não tiver voando fisicamente, ele não joga. Os jogadores o comem e o engolem com farofa, tá? Então, o Felipe Coutinho, que é um craque, dito pelo próprio Dedé, que teve com a gente aqui na semana passada, o Dedé cita que o Felipe Coutinho, na visão dele, foi o jogador que mais se aproximou do Neymar. E esse jogador que, na visão do Dedé, inclusive é a 4ª maior transação da história do futebol mundial, jogou por Inter de Milão, Barcelona, Liverpool, Bayern de Munique, jogou Copa do Mundo, seleção brasileira com constância, é o 3º artilheiro da seleção brasileira na era Tite.
esse jogador, em 4 jogos no Brasil, não conseguiu fazer diferença. Um desses jogos contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, que não ganha aí há mais de 11 jogos, que é o Atlético Goianiense. O que isso me evidencia? Que se você não estiver bem, fisicamente, você não consegue jogar no Brasil. E o Felipe Coutinho, para mim, ele vai precisar de um tempo para conseguir entrar em forma e conseguir, depois de equiparar fisicamente com os outros, aí a qualidade dele é o natural, que ele tem mais que os demais, isso vai deslanchar, tá bom? E aí eu respondo a pergunta do Arthur, meu amigo que mandou um superchat, eu vou ler a tua já, Miguel. É o seguinte, você acha que essas 4 semanas, lembrando que o Vasco não deu prazo hora alguma, tá? Aí cada um com a sua apuração e a sustente. Eu não tenho informações de que o Coutinho vai ficar um mês fora. Não tô trabalhando com prazo aqui. Mas usando a pergunta do Arthur, se eu acho que caso ele fique um mês fora, isso pode fazer bem para ele, depende. Por quê? Se nesse período ele conseguir trabalhar a parte física, ele pode voltar melhor. O Payet voltou melhor da última contusão agora do que como ele estava antes. Eu vejo um Payet muito mais leve, com muito mais mobilidade. O Payet fez coisas contra o Red Bull Bragantino que eu não vi ele fazer há muito tempo. Teve até um lance que o jogador atlético do Red Bull Bragantino rouba a bola, puxa o contra-ataque. O Payet corre atrás dele, toma a bola dele e já gira e puxa um contra-ataque de novo pro Vasco. Eu não vi o Payet correndo para trás e roubando bola do jogador adversário. Jogou uma minutagem maior, então é por aí que eu enxergo. Se o Felipe Coutinho entrar em forma e subir o sarrafo físico dele, naturalmente a qualidade vai entrar. E aqui cabe uma discussão. Será que o Vasco foi precoce? Será que o Vasco forçou a entrada do Coutinho? A gente teve no dia da apresentação do atacante Emerson Rodrigues na coletiva, antes, o Dr. Gustavo Caldeira e o Daniel Félix, que é o coordenador de performance do Vasco, tiveram um papo informal ali com a imprensa, né? Tínhamos companheiros ali que participaram da coletiva, isso antes da coletiva começar, e livre pra gente fazer pergunta. E eles explicaram ali qual era o planejamento para Alex Teixeira, Coutinho e Souza. E tinha até planilhado lá quantos minutos cada um ia jogar, a partir de que dias eles iriam jogar. Inclusive teve um feedback bem legal dos jogadores. O Coutinho falou que nunca teve isso em lugar nenhum no mundo que ele jogou, elogiou a organização do departamento médico do Vasco, mas independente do planejamento, talvez pode ter acontecido alguns erros ali sim. Valeria a pena expor o Coutinho, que vem de férias, né, vendo uma liga fraca como a do Catar, aquele polo aquático do jogo do Grêmio? Ninguém sabia que iria cair aquele dilúvio. Pô, chegou na hora lá, porra, largou tudo. Coutinho, dá uma segurada. A gente vai meter mais um volante aí. Ou o Payet, mas o Payet tava vindo de contusão também. Empurra mais um volante, vamos brigar. Que não dá pra pensar em jogar. Dá uma segurada. O risco de se contundir num polo aquático desse aí é grande. Não sei até que ponto isso pode ou não ter interferido na lesão que ele teve. Não foi no jogo, foi no treino de domingo. A gente não sabe. Fala, galera aí, chegou até o final do corte, curtiu? Então dá essa moral, se inscreva pra gente aí, ative o sininho das notificações. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão ao ar todos os dias. Então se você quiser conhecer um pouco mais do nosso conteúdo, dá essa moral e se inscreva no nosso canal. E até o próximo corte.